do Senhor, vamos aguardar um pouquinho, né, para dar um tempinho para as pessoas entrarem. Graças a Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui hoje, não estamos reunidos na igreja, mas não vamos deixar de meditar na palavra do Senhor. Amém? Pode orar, pastor. Oremos. Você que está nos assistindo dentro da sua casa, e eu creio pela fé que Jesus estará também aí ao seu lado, abençoando sua vida, sua família e abençoando o seu lar. Amém. Basta você ter fé que Jesus está aí. Feche teus olhos, vamos entrar em plena comunhão com o Senhor. Oremos. Senhor, Pai eterno, Pai celestial, Pai, é no nome santo do Senhor Jesus que entramos na Tua presença, Pai. Tiramos, Senhor, esses momentos, Senhor, mesmo não tendo culto na Tua casa, Senhor, mas, Senhor, estamos procurando levar, Senhor, uma mensagem para o Teu povo, Pai. Portanto, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui te buscando em espírito e em verdade, Pai. Para que, Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos entregando nas Tuas mãos, Senhor, não só as nossas vidas, Senhor, mas estamos entregando nas Tuas mãos, Senhor, a nossa nação, o nosso país, Senhor. Nesse dia tão importante, Senhor, que será decidido, Senhor, vidas, Senhor, para que possa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, cumprir a lei, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que temos que orar pelas autoridades, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que todo aquele que for eleito, Pai, mas que seja eleito, Senhor, pela orientação do Teu Santo Espírito, Pai, para que, Pai, possa haver uma mudança, uma transformação, Senhor, uma legalidade, Senhor, no país, Pai. Pai, em nome de Jesus, porque muitas vezes sentimos até vergonha, Senhor, no país, com tanto escândalo, Pai. Portanto, está na hora de mudança, está na hora, Senhor, que o Brasil inteiro, eu creio que está clamando para que haja uma mudança, uma transformação, Senhor, para o bem-estar, Senhor, da Tua igreja, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, entregamos nas Tuas mãos, Pai. Pai, queremos entregar esses momentos que estaremos aqui, Senhor, meditando, Senhor, na Tua palavra, Senhor, para que o Senhor possa estar operando, Senhor, para que possamos ter instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para que possamos ser vaso, mas vasos de honra, Pai. Por isso eu entrego, Senhor, como pastor da igreja, Senhor, Igreja Shekinah, Senhor, estou entregando nas Tuas mãos, Senhor, a vida, Senhor, da missionária Daniela, Senhor, para que, Pai, em nome de Jesus, o Senhor faça uso, Senhor, que o Senhor coloque nas palavras que o Senhor quer, Senhor, na boca da Tua filha, Senhor, para que essa mensagem vá ao encontro de sua necessidade. Eu creio pela fé, que não sei o que ela irá falar, mas creio pela fé que vai atender a necessidade de cada um que está assistindo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que Tua mão de poder esteja sobre essas vidas, Senhor, a vida da Daniela, Senhor, para que, Pai, em nome de Jesus, ela seja verdadeiramente, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Por isso eu oro e agradeço e abençoo no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor
E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta, né? Aí onde você está? Essa pergunta vai nortear tudo que nós vamos falar nessa noite, né? Então a pergunta é: quem é você? Se eu te perguntar agora, né? Estou perguntando, quem é você? O que você vai me dizer? Aí às vezes, né, você pergunta, quem é você? Eu falo, Daniela. E só falo meu nome, mas não diz quem eu sou, só diz meu nome. Algumas pessoas podem dizer, eu sou um professor, eu sou um vendedor, né? Eu sou um bancário. Mas isso também não diz quem você é, só diz o que você faz, mas não diz quem você é, não é? Então nós vamos hoje ver quem nós somos, quem você é em Deus, né? Quem nós somos, amém? Então vamos lá. Eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor em João 1:12. Amém? João. O André já está anotando? Então, João 1:12. O André vai anotando, então eu fico mais tranquila. Ok? Para vocês poderem acessar em casa, tá bom? Em João 1:12, né, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vou repetir. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Graças a Deus, né? Então aqui está falando quem nós somos. Todo aquele que recebe a Jesus tem o poder de ser filho de Deus. Então, quem nós somos? Filhos de Deus. Graças a Deus, né? Coisa maravilhosa. Vamos então agora para Gálatas 3:26. Vamos ver o que está dizendo lá em Gálatas. Deixa eu pegar aqui, que essa é outra Bíblia, não é a minha. Aí a gente fica meio perdido. Gálatas 3:26. Vamos lá. Gálatas 3:26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, a todos quantos receberam, todos os que tiveram e têm fé em Cristo Jesus, são feitos filhos de Deus. Graças a Deus, né? Então, é mediante a nossa fé. Então, eu preciso crer em quem eu sou. Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. Você precisa crer nisso. Amém? Graças a Deus. Né? Aí a pergunta, você tem fé para crer que é filho de Deus? Você crê que é filho de Deus mesmo? Vamos lá. Agora, irmãos, nós vamos ler vários textos, tá? Vamos agora para 2 Coríntios 6. Estamos em Gálatas, vamos voltar um pouquinho. 2 Coríntios 6, versículos 15 até o 18. 2 Coríntios 6, do 15 ao 18. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Eu falei que ia ler até o 18, né? Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Graças a Deus. Então aqui nós aprendemos, quem escreveu esse livro aqui de Coríntios foi o apóstolo Paulo, e hoje a gente vai falar muito do apóstolo Paulo, porque ele fala muito sobre ser quem é Deus Pai e nós como filhos. E ele entendeu isso, e a gente vai aprender isso com ele hoje, tá? Então, nesse texto, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, no versículo 16, quem eu sou? Quem você é? Somos templo de Deus, santuário de Deus. Olha o versículo 16, está dizendo assim, olha, versículo 16...
porque vós sois templo do Deus vivente. Então, quem eu sou? Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou templo de Deus. Eu sou filha de Deus, mas sou templo do Espírito Santo. Outra coisa, quem é templo do Espírito Santo precisa, versículo 17, se santificar. Então, é filho de Deus, é santificado. Olha só, quem eu sou? Sou filho de Deus, sou templo de Deus, sou santificado por Ele. Então, ele está dizendo aqui, ó, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, não toqueis em nada imundo. Então, o Senhor nos orienta, né? O Filho de Deus, ele precisa se afastar da imundícia desse mundo, das corrupções desse mundo, né? E aí, quando nós fazemos isso, o que nós precisamos entender? Que nós somos filhos de Deus. Nós temos Deus como Pai e Ele é, né? E nós somos filhos dele, Ele nos tem como filhos. E aí está lá no versículo 18. Então eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Graças a Deus, né? Eu vou ler também o versículo 1 do capítulo 7, tá? Que está logo em seguida desse 18. Ora, amados, pois que temos tais promessas, ou seja, essa promessa maravilhosa de que somos filhos de Deus, e eu já vou dizer por que eu estou falando tanto isso, que você precisa entender que é filho de Deus, já, aguarda um momentinho. Então, olha só. Pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então, olha que ensinamento que a palavra do Senhor nos dá, né? Que nós, como filhos, nós precisamos tomar posse dessa promessa, ou seja, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, né? Você é filha de Deus. Precisamos, então, nos purificar de toda a imundícia de quê? Da carne, mas também do espírito. Então, a gente precisa tomar cuidado e vigiar com a nossa vida espiritual, né? E aí, o que é? Aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor, andando no temor de Deus. A gente precisa ter o temor de que nós somos filhos de Deus e daremos conta a Ele de todos os nossos atos, não é verdade? E eu sou testemunha e você é testemunha de Deus, de que somos filhos de Deus, onde nós formos. Olha que responsabilidade, então é preciso ter temor do Senhor, né? Em tudo que nós fazemos. Muito bem, então nós estamos vendo o que a Bíblia diz de quem nós somos, né? Quem a Bíblia diz que você é, mas a Bíblia não diz só que você é filho de Deus e que eu sou filha de Deus, que nós somos templo de Deus. A Bíblia fala mais de que nós somos. E eu estou falando, primeiro eu vou falar tudo que a Bíblia diz que nós somos, né? Tudo isso que eu entendi que hoje poderia ser falado. Mas depois eu quero dizer por que eu quero que é tão importante e necessário que eu e você entendamos isso, tá bom? Vamos lá, Mateus 5, de 13 a 16. Vamos lá, Mateus 5, 13 a 16. A gente vai voltar um pouquinho, a gente está em Coríntios, vamos voltar um pouquinho para Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Marcos, Mateus 5, 13 a 16. E está escrito assim, olha. Mateus, está até aqui sublinhadinho aqui na Bíblia do André. Vós sois, olha quem você é, quem eu sou. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Pedi para mostrar por causa do artigo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia para se colocar embaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, quem nós somos? Quem você é? Quem sou eu? Filhos de Deus, mas nós somos sal. Se o sal não serve para salgar, ele vai servir para quê? Para que serve um sal que não salga? Para jogar fora, não é? Aqui a Bíblia fala, né, para ser pisado pelos homens. Mas a Bíblia fala que não somos só o sal, nós somos luz, não é? Então, nós precisamos deixar a luz brilhar. O sal, irmãos, ele serve, sabe para quê? Além de temperar a comida, ele dá sede, não é? Quando você come uma batatinha frita e ela está bem salgada, dá aquela sede, não é? Então, o que significa você e eu sermos sal? Por que você e eu precisamos ser sal?
Porque nós precisamos, as vidas que estão ao redor, quando estão em contato com você e comigo, elas precisam ter a sede do Deus vivo. A gente precisa transmitir a vontade da pessoa de conhecer o Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. Tá entendendo? Então, nós somos esse sal da terra. Opa, caiu aqui um papel. Aí a pergunta, será que eu e você estamos dando sede? Será que a igreja hoje, quando eu falo igreja de Cristo, interdenominacional, né? Será que nós estamos dando sede ao mundo? Ou seja, eles têm vontade de seguir a Cristo? Ou eles não têm vontade, não têm muito prazer no Evangelho? Então a minha responsabilidade, a sua responsabilidade é grande. Né? Nós precisamos dar sede às pessoas. Né? Senão nós não somos sal. Se não somos sal, só servimos para ser pisados pelos homens. Né? Outra coisa, para que serve a luz? A luz serve para mostrar o que está oculto. Mostrar o caminho a seguir. Né? Então de noite, se você está numa estrada, está tudo apagado, você acende o farol. Para que serve o farol? Para te guiar no caminho que você deve seguir. Nós somos essa luz do mundo. Então, quando as pessoas olham para você e para mim, elas precisam entender que tem algo em nós diferente. E que nós temos o quê? Essa luz. E essa luz pode mostrar a elas a vontade do Senhor para a vida delas, o caminho que elas precisam seguir. Amém? Se as pessoas olham para nós e não percebem isso, então é sinal que eu não estou sendo a luz, né, que eu deveria ser. Não estou brilhando como eu deveria brilhar. Mas isso tudo eu estou falando, e agora eu vou entrar onde eu quero falar, né? É o quê? Por que nós precisamos entender? Queridos, é muito importante que eu e você tenhamos convicção de quem somos. A gente precisa saber quem é. No começo, a primeira coisa que eu fiz foi uma pergunta. Quem você é? Quando a gente escuta essa pergunta, a pessoa às vezes fica meio assim, né? Vai falar o quê? Quem eu sou? Como é que você se define? Você vai dizer o quê de você mesmo? Ou de você mesmo? Não é? Quem você é? Eu sou brasileiro. Eu sou, como eu falei, um vendedor. Eu sou uma mãe, eu sou um pai. Você é só isso? Templo. Nós somos templo do Espírito Santo, santuário do Deus vivo. Nós somos luz, nós somos sal, nós somos filhos de Deus. Né? Nós precisamos entender isso para ter convicção. E por que precisamos dessa convicção? Primeiro, se eu não tiver a convicção de quem eu sou, de que eu sou filho de Deus, eu jamais posso testemunhar de quem é Deus. Porque eu não tenho certeza quem Ele é na minha vida. Então, como é que eu vou mostrar a convicção da minha fé se eu não tenho fé de que eu sou filho? Não é verdade? Então, eu preciso crer. Por isso que a gente leu lá nos primeiros versículos que nós vemos, falou, todos aqueles que crerem, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Nós precisamos crer e ter convicção nisso. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Você já viu a sua certidão de nascimento espiritual? Não, nenhum de nós, porque não é. Mas você crê pela fé que você é filho, não é verdade? Pela fé. Não tem um documento de certidão, mas você tem pela fé. Então é necessário nós termos essa convicção. Amém? Irmãos, quem sabe quem é, não se abala facilmente. Por isso que a gente precisa saber quem é. E se nós formos olhar, né, para os nossos antepassados, formos olhar para os apóstolos, todos eles sofreram perseguição. Todos eles. Mas eles não balançaram. Por quê? Porque eles tinham convicção de quem eles eram. A gente observa, né, eles se entregaram até a morte por amor ao Evangelho. Por quê? Porque eles tinham convicção de quem era Jesus na vida deles. O que Jesus fez? Deus vivo, Filho do Deus vivo, que andava com eles. Não é? E aí nós precisamos entender isso, porque quem não tem perde o propósito, perde o foco. E nós não podemos perder o nosso propósito. A palavra do Senhor diz que os campos estão brancos para a colheita. Ou seja, as bodas do Cordeiro estão chegando, Jesus vai voltar, Ele vai arrebatar a igreja, os campos estão brancos. Tem muito trabalho a fazer para Deus, mas a Bíblia também fala que são poucos os ceifeiros. Por quê? Porque poucos têm essa convicção de que é necessário trabalhar pelo reino. Não é? Então nós precisamos entender isso, o propósito que nós temos. Então, apesar de qualquer situação, se eu tiver convicção de quem é Jesus na minha vida e quem sou eu em Deus, eu não... Claro que tem circunstâncias que vão me abalar, sim, mas eu vou, apesar das circunstâncias, permanecer na presença do Senhor. E você também, não é? Isso que é importante.
Vamos lá para Atos 16, 25 até o 40. Estamos em Mateus, vai um pouquinho para frente. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Tá bom? Atos. Vamos ler Atos 16, versículos 25 até o 40. Atos 16, do 25 ao 40. E aí a gente vai aprender um pouquinho com Paulo. Paulo tem um ensinamento para a gente agora, olha, muito bom. Vamos lá. 16, do 25 até o 40. É um texto um pouquinho grande, mas vale a pena ler. Sempre vale, né? Vamos lá? Está dizendo assim, olha só. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Acho que deu um defeitinho aí, ficou tudo verde. E foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Vamos ler só até aí, tá, irmãos? Mas aqui já traz um ensinamento muito grande para nós. Olha só que maravilha, olha a situação. Paulo e Silas haviam sido presos. Eles tinham sido açoitados e presos. Não foram só presos, eles foram açoitados e presos. E a Bíblia fala, nós começamos a ler ali no versículo 25, que perto da meia-noite, ou seja, ali já estava uma escuridão danada, eles estavam na prisão, mas perto da meia-noite, no meio da escuridão, presos, açoitados, eles oravam e cantavam louvores. E parece até uma coisa de doido, né? E aí o que acontece? Por que a gente pensa nisso aí? Por isso que eu quero que você entenda e eu entenda, né? Todos nós precisamos entender quem somos nós em Deus. Paulo e Silas, eles estavam presos, eles perderam o sono. Meia-noite, eles não estavam dormindo, todo mundo estava dormindo. Eles estavam orando e cantando louvores. Eles perderam o sono. E muitas vezes hoje, no mundo de hoje, na situação que nós estamos vendo, onde está havendo perseguição do povo de Deus, seja até dentro de casa muitas vezes, né? As pessoas são perseguidas até mesmo pelos familiares, que dirá no trabalho, que dirá, né, hoje em dia como que já estão fazendo, né, até atacando igrejas. Então a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo, é pandemia, gente perdendo emprego, tanta coisa acontecendo, que aí as pessoas ficam ansiosas e apreensivas, e o que acontece muitas vezes? Nós perdemos até o sono de noite, né? E às vezes a gente fica assim: nossa, talvez é falta de fé, eu estou perdendo meu sono, né? Eu deveria confiar em Deus, que Deus está cuidando. E realmente a gente deveria cuidar, né? Confiar em Deus. Só que a insônia também não é pecado, não. A gente perder o sono não é pecado, não. O negócio é, mesmo quando eu tiver insônia, que eu entenda o propósito de Deus na minha vida, quem eu sou em Deus. E você entenda quem você é em Deus, até mesmo nas suas madrugadas acordar. Porque olha só, esse que é o segredo, é isso que fez a diferença, né? Quem você é e para que você foi chamado. Você observa, desculpa, só um momento. Você observa que Paulo e Silas, né? Eles estavam ali na prisão, mas eles estavam louvando a Deus, né? E exaltando o nome do Senhor. Então, o que aconteceu? Eles louvaram a Deus, e o que aconteceu com essa atitude deles?
Eles estavam ali, presos, orando, louvando a Deus. Presos no escuro, numa prisão, que não devia ser um lugar muito cheiroso, nem confortável. Estavam machucados, todos feridos, e orando e louvando a Deus. E o que aconteceu? Houve um terremoto. Deus moveu os alicerces daquele lugar. E aí o que aconteceu com isso? Quando aconteceu isso, houve salvação, porque o carcereiro foi salvo. Primeiro veio a luz, porque o carcereiro veio a luz para aquele lugar, já foi até iluminado. As cadeias se abriram, todo mundo foi liberto, inclusive eles. Olha o poder da oração e do louvor. Quando a gente entende o propósito. Eles entenderam que o propósito deles era Deus os criou para o louvor da sua glória. Para que você e eu fomos criados? Para o louvor e glória de Deus. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E eles entenderam isso, o Paulo entendeu. E ele cumpriu esse propósito. Então ali, naquele momento, Senhor, para que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui nessa situação? Para o louvor da glória de Deus. E aí ele orou e louvou. E com isso, quando ele cumpriu o propósito de Deus naquela situação que parecia terrível, ele foi liberto, eles foram libertos, todos os que estavam com eles foram libertos. O carcereiro foi salvo, eles saíram da prisão porque eles foram lá para a casa do carcereiro, eles foram tratados, Deus usou o próprio carcereiro para cuidar deles, lavou-lhe as feridas, eles comeram na casa do carcereiro, toda a casa do carcereiro foi salva e no dia seguinte os magistrados mandaram soltá-los e eles foram libertos. Aquela situação mudou no dia seguinte. Então, quando você veja o poder, a diferença que faz quando eu e você temos convicção de quem nós somos, em Deus. Não é? Vamos dar uma olhadinha no que o próprio apóstolo Paulo escreveu em Efésios. Vamos um pouquinho mais para frente. Efésios 1, 3 a 12. Nós temos aqui Coríntios, Efésios, um pouquinho mais para frente de Coríntios. Efésios 1, versículos 3 a 12. Amém? Efésios 1, de 3 a 12, está dizendo assim. Olha o que o próprio apóstolo Paulo, aquele que foi preso lá com Silas, escreveu. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. E ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, e de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também somos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, e com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Graças a Deus. Então, olha só que maravilha. Primeira coisa que a gente vê nesse texto de Efésios, Paulo, ele começa a louvar a Deus. Ele bendiz o Senhor. Ele louva a Deus por ser abençoado. Ele tinha consciência, ele tinha convicção de que ele era abençoado. Então ele fala, bendito Deus que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então ele tinha convicção de que ele era abençoado. Segundo, versículo 4, ele tinha consciência do chamado à santidade para a vida dele. Não é? Então ele falou aqui, olha, como nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Então ele tinha convicção que era abençoado, mas ele também tinha convicção que ele tinha que ter uma vida santa na presença do Senhor. Né? Outra coisa, ele tinha consciência da paternidade perfeita de Deus. Ele tinha certeza que Deus era pai dele. Olha no versículo 5, vamos dar uma olhadinha, olha só. Que nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus. Então nós somos filhos. Ele tinha essa convicção. Outra convicção que ele tinha, versículo 6, ele tinha certeza de que foi chamado para a glória do Senhor.
Graças a Deus, né? Então ele tinha essa certeza. Ele foi chamado para a glória do Senhor, para o louvor e glória da sua graça, o qual nos fez agradáveis assim no amado. Ou seja, quando eu entendo, ele entendeu, e ele quer que nós entendamos que quando nós entendemos quem nós somos e temos convicção, nós nos tornamos agradáveis a Deus. Olha que maravilha! O que é uma coisa agradável? Quando a gente olha, dá até vontade de sorrir, não é? E Deus, ele, quando nós temos essas convicções, pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos agradáveis ao Senhor, não é? Então, mas eu quero abrir um parênteses, porque quando a gente fala assim, para o louvor da glória de Deus, não quer dizer que Deus me chamou para ficar cantando louvor lá na frente da igreja, não, tá, irmãos? Né? Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que louvor é cantar. Cantar música para Deus é louvor, né? Isso também é louvor. Mas quando Deus fala, o apóstolo Paulo fala aqui, que Deus nos criou para o louvor e glória da sua graça, para o seu louvor e sua glória, significa que o meu estilo de vida, o seu estilo de vida precisa louvar, engrandecer a Deus. A palavra louvar significa elogiar, engrandecer. Então, quando a pessoa olha para mim e olha para você, ela precisa ver em nós algo que engrandeça, que elogie, que louve o nome de Deus. Isso é um estilo de vida que louve, né? Que é para o louvor e glória do Senhor. Amém? E nós precisamos ter essa convicção. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando nessa noite através da palavra do Senhor, né? Vamos dar uma olhadinha também no versículo 7. Ele tinha consciência e a plena convicção de que um filho é remido, ou seja, ele foi purificado, ele foi salvo. Ele tinha essa convicção, não é? Versículo 8. Ele tinha a convicção também que em Deus tem sabedoria e prudência. O Senhor, através do Espírito Santo, quem somos nós? Somos filhos prudentes e sábios, através da porção do Senhor. Amém? Outra coisa, versículo 9 e 10. Também é necessário que entenda a vontade do Pai, que é um mistério para muitos. Olha o que o 9 e 10 está dizendo. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo. Ou seja, saber a vontade de Deus, para muita gente é um mistério. Muita gente acha que, como é que eu vou saber a vontade de Deus? A gente vai saber a vontade de Deus aqui na palavra. A vontade de Deus é que você seja luz, que você seja sal, e você e eu, né? Que sejamos luz, que sejamos sal, que sejamos filhos de Deus, que sejamos templo do Espírito Santo. Que a gente entenda tudo isso que está sendo ensinado aqui essa noite, através da palavra do Senhor, que não sou eu, né? A palavra do Senhor que está dizendo. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você e eu sejamos tudo isso e tenhamos essa convicção. Amém? Graças a Deus, né? Outra coisa maravilhosa é o versículo 11. Olha o versículo 11, o que ele diz. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Quem você é? Herança de Deus. Eu sou herança de Deus, você é herança de Deus, né? Então, olha, porque em nós cumpre a vontade de Deus. Isso eu achei muito interessante quando eu estava meditando nisso. Porque o que é a herança? A herança normalmente é dada através de um testamento, não é isso? A pessoa deixa um testamento, fala assim, eu tenho meu filho, eu vou fazer um testamento, né, deixando a minha vontade e a minha herança para o meu filho. Não é isso? Então, nós somos feitos herança. A herança, o testamento, né, a herança é a vontade do Pai. A vontade do Pai é a herança, não é? Então, a minha vontade é deixar isso, isso e isso para o André. Então, a herança é a minha vontade. E quando eu entendo que eu sou a herança do Senhor, eu tenho que entender que em mim cumpre-se a vontade do Pai. Está entendendo que maravilha? Então, o que é ser herança? É na sua vida fazer cumprir a vontade de Deus, a vontade do Pai. Glória a Deus, né? Então, eu preciso, né, descansar. Então, com isso tudo, o que eu estou querendo dizer? Comecei falando, lembra, da insônia. Às vezes a gente perde a nossa noite de sono. Isso eu estou falando para você e falo para mim também. Mas a gente precisa aprender a descansar. A descansar em quê? Que eu sou filha de Deus, que você é filho de Deus. Então, você observa, se você já teve um filho, né? Ou se você ainda não tem, mas você lembra quando você era criança, quando você perdia o sono à noite, o que normalmente a gente fazia? Corria para o pai ou para a mãe, né? Corre lá ou corre para a cama da mãe, ou corre para o colo, né? A gente corria até a presença. Por quê? Porque a gente confiava que seria protegido ali. Né? Eu vou contar um exemplo que às vezes vira e mexe eu conto, né? Porque é uma coisa que marcou muito a minha infância.
eu devia ter uns 6 anos, 7 anos, né? Que nós fomos para Friburgo, um hotel. E chegamos lá nesse hotel, era um hotel muito bonito, tinha umas flores lindas, né? Muitas hortênsias, né? E aí, o restaurante ficava na parte de baixo, tinha uma parte externa, onde em cima ficavam os chalezinhos, né? E a gente ficou lá. Na hora de descer para o jantar, quando a gente saiu, né, para o lado de fora para descer, ali onde tinha as hortênsias estavam cheios de sapos. E eu morria de medo. O que eu fiz? Pulei no colo do meu pai. Só andava pelo lado de fora do colo do meu pai. Depois que eu vi o sapo, só andava no colo do meu pai. Enorme, com 6 anos, foi no colo do meu pai. Mas por que eu fiz isso? Porque eu tinha segurança de que meu pai ia me proteger do sapo. Daquilo que me atemorizava. Né? Então, o que acontece? A gente precisa ter essa mesma convicção. A gente cresce, a gente perde essa noção de proteção, de que o pai protege, né? E eu contei com essa proteção. E isso marcou minha vida, que até hoje eu lembro. Né? Então, o que acontece? A gente precisa entender que ainda hoje nós temos um pai, ainda que o pai terreno, hoje ele não me aguenta mais pegar no colo, né? Ou mesmo quem não tem mais o seu pai para poder ir para o colo dele, mas a gente pode entender que a gente tem o colo de Deus a qualquer momento. A gente pode correr até a presença de Deus em qualquer momento, né? E aí eu posso ter essa convicção de que se eu tiver essa consciência e correr até a presença de Deus e entender que a vontade dele para mim, como está lá em Romanos 12:2, é boa, perfeita e agradável, eu vou conseguir descansar. Porque aí eu vou saber que Deus vai ter o melhor para mim, Ele vai me proteger, Ele vai me livrar. Né? Eu vou estar com Ele, que é o lugar mais seguro. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, olha só. Nós temos aqui, continuando aqui, outra coisa. O apóstolo Paulo aqui também, ele reafirma que quem espera primeiro em Deus, vive para o louvor da glória dele. Foi assim que ele terminou no versículo 12, né? Com o fim de sermos, olha só, estamos falando quem você é, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, quando eu aprendo a esperar em Deus, em qualquer que seja a circunstância que eu esteja passando, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja a insegurança que eu não sei como vai ser esse ano, como vai ser o ano que vem, mas quando eu aprendo a esperar em Deus, eu começo a ter paz. E as pessoas, quando olham para mim, elas vão ver e perceber essa paz. E quando olham para você também. E aí, na nossa vida, vai ser, né, para o louvor e para a glória de Deus. Porque aí Deus vai ser engrandecido e glorificado através de nós. Não é? Então, nós precisamos olhar para Paulo e Silas, porque quando a gente lê tudo isso aqui, a gente percebe que naquela situação da prisão, foi o que eles fizeram. Né? Foi essa atitude deles, a convicção que eles tinham lá. Não é? Aí eu te pergunto, né, uma coisa, eles estavam na prisão, o que eles poderiam fazer para mudar a situação deles ali? Nada. Eles estavam presos, machucados, o que poderia ser feito? Eles poderiam ou se desesperar ou entender o que eles cumpriam o propósito de Deus. E decidiram cumprir o propósito de Deus, orar e louvar a Deus. E aí, essa posição de obediência e de entender o propósito de Deus na vida deles mudou tudo. Abriu as portas para eles, mudou a situação e trouxe salvação para todo mundo ao redor. Que maravilha, né? Então, nós precisamos entender que há insônias que podem ser produtivas, podem ser bênção. Né? Às vezes a gente perde o sono, mas pode ser uma bênção na nossa vida espiritual isso, né? Tá tudo certinho aí, né? Porque aqui de vez em quando tá dando um erro aqui, não sei aí. Todo mundo trabalhando. Então, né, vou até colocar aqui então o meu para ficar pelo 3G, que é melhor, né? Para não ficar pegando sinal para não travar para ninguém. Então, olha só, né? Quando nós entendemos isso, até a nossa insônia pode trazer bênção, se nós estivermos na posição orando e glorificando o Senhor, né? Então, eu quero te pedir uma coisa, para você olhar para a sua posição hoje. Onde você está aí na sua casa, seja no seu quarto, na sua sala, né, na sua cozinha, não sei nem onde você está, nem que cidade está, né? Em São Paulo, São Pedro da Aldeia, né, em Iguaba Grande, em Juiz de Fora, Friburgo, Rio de Janeiro, Niterói, não sei. Né? Mas onde você está aí na sua casa, eu quero que você pare para pensar
na sua situação. Será que você tem perdido noites de sono? Seja por dor, seja por ansiedade, por preocupação? Né? E o que nós fazemos, o que você e eu temos feito nessas noites de sono? Será que a gente fica perdendo horas na internet? Ou será que a gente está orando e louvando e meditando na palavra do Senhor? Não é? Se eu fico, né? O que Paulo e Silas faria na sua e na minha situação? Hoje. Olha aí para a sua situação, na sua casa, na sua situação, na sua vida hoje. Se fosse Paulo, o que ele estaria fazendo nessa situação? Para a gente pensar, né? Aí a gente... Vamos entender por que eu estou fazendo essa pergunta. 1 Coríntios 11, 1. Estamos em Efésios, volta um pouquinho. 1 Coríntios 11, 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Gente, pior que eu acho que eu anotei errado, hein? Será que é 1 Coríntios ou 2 Coríntios? Que fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1 não. Eu acho que eu anotei alguma coisa errada. É isso mesmo, 1 Coríntios 11. Então, deixa eu ver aqui. Mas o versículo não é 1, não. Então vê no 10 o último. Gente, porque vocês me perdoem porque eu escrevi isso na madrugada. Então eu estava com sono. Então desculpa se eu errei alguma coisa aqui. Se alguém achar aí o versículo, me fala, por favor, tá? Esse não é o último do 10, porque tem um versículo de Coríntios que ele... É 11:1 mesmo, gente. É que eu estava começando a ler depois. 1 Coríntios 11:1, perdão, olha só. O sono agora quem está por Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso, era só para ver se vocês estavam prestando atenção, viu? Estavam. Então, sede meus... O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o que a gente tem que imitar Paulo? Está ansioso? Está numa situação que não tem saída? Ora e louva. E por que ele fazia isso nas madrugadas? Ele estava fazendo ali meia-noite. Porque ele aprendeu com Cristo que Jesus de madrugada ele subia para quê? Para orar. Quantas vezes nós vemos na palavra que Jesus passou a noite orando? Não é verdade? Então Paulo aprendeu com Jesus. E nós precisamos aprender com Jesus e com Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Então o que Jesus ou Paulo faria na minha e na sua situação? Oraria. Não é? Estaria buscando a presença de Deus. Não é isso? Então, que a gente possa usar as nossas madrugadas para isso, para buscar a presença de Deus. Claro que eu não estou falando que eu orei, já li a palavra, perdi o sono, não consigo mais dormir, vou andar pela casa, vou ficar deitado, vou ver alguma coisa na internet que seja produtiva, que seja bênção. Amém, você faz o que você quiser, não estou falando que isso é pecado não. Mas a gente precisa também entender o propósito de Deus. Às vezes Deus te acordou porque Ele quer ouvir sua voz. Não é? Ele quer que você leve a Ele. Né? Tem uma passagem que diz assim, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então a gente pode aproveitar as nossas madrugadas para fazer isso. E se nós começarmos a fazer isso, assim como Paulo e Silas, eu e você precisamos ter a convicção que vamos ver o impossível acontecer. Porque Paulo e Silas naquela prisão, a coisa mais impossível que parecia era ficar liberto. Era ficar livre. Mas eles foram. Por quê? Porque o impossível aconteceu porque eles obedeceram a Deus e foram agradáveis a Deus, né? A verdade, irmãos, é que nós temos uma visão muito pequena e muito tacanha da paternidade de Deus. O padrão que a gente tem de paternidade se limita aos pais que nós tivemos aqui na Terra, né? E que, por melhor que o nosso pai possa ter tentado ser ou não, né, ele não é parâmetro para a paternidade de Deus. Por melhor que eu pude entender o colo do meu pai, o meu pai teve defeitos, porque ele não é perfeito, mas Deus é perfeito. Ou alguns podem dizer, não, mas meu pai era cheio de defeitos, mas Deus você pode ter a convicção, não é um pai cheio de defeitos, é um pai perfeito, é um pai maravilhoso. Então, mas meu pai não tinha condição de suprir as minhas necessidades, ele não até tentava, mas sinceramente eu quis um monte de coisa na minha infância e não tive, porque meu pai não me deu. Mas Deus, Ele supre todas as nossas necessidades em glória. Então nós precisamos tirar essa visão, descortinar os nossos olhos dessa visão de pai que nós temos terreno, para entender a paternidade de Deus, que nada tem a ver com essa paternidade imperfeita que a gente tem aqui. Porque aí, por mais que o pai queira, ainda que ele queira ser um pai maravilhoso, ele não vai conseguir ser um pai como Deus é. Não é? E nós precisamos entender de quem nós somos filhos. Porque se eu achar que o meu pai eterno é como um pai qualquer, eu vou ser um filho qualquer.
E se eu for um filho qualquer, uma filha qualquer, eu vou ser uma filha medíocre. Eu vou ser uma filha que não crê nas promessas de Deus para mim. Porque a ideia que eu tenho é um pai que falha. E vou achar que Deus vai falhar comigo. E aí eu não vou ter fé. E se eu não tiver fé, eu não chego a lugar nenhum. Tá entendendo? Por isso que no começo eu perguntei, quem é você? Você e eu precisamos ter a convicção de que somos filhos de Deus, mas somos filhos de um pai todo-poderoso. Um pai que pode todas as coisas. Não é? Isso nós precisamos ter essa convicção. Então nós precisamos ter esse referencial, abandonar, né, essas ideias terrenas que nós temos, né, para não ter uma visão de Deus Pai distorcida, mas ter uma visão como Ele é. Né? Vamos lá, Filipenses 4,19 diz assim, Ele suprirá em glória todas as suas necessidades, todas as nossas necessidades. Qual é a sua necessidade? A cura? Deus pode suprir. Qual é a sua necessidade? É uma comunhão maior com Deus? Se você passar tempo com Ele pode suprir. Qual é a sua maior necessidade? Salvação? Ele é a própria salvação. A sua maior necessidade é um emprego? Ele, na hora certa, Ele pode abrir essa porta. Né? Então, Ele suprirá em glória. Não é de qualquer maneira não, hein? Aqui não está falando, Ele vai suprir de forma mesquinha as suas necessidades. Não. Ele vai suprir em glória todas as vossas necessidades. Amém? Graças a Deus. Nós temos também, irmãos, 1 Pedro 5,7 que eu falei. Vamos lá no finalzinho da Bíblia. A gente está lendo hoje um monte de versículo, né, irmãos? Um monte de texto. Estou fazendo os irmãos andarem na Bíblia, né? 1 Pedro, vamos lá, 5,7. Mas a gente vai ler até o 9. 1 Pedro 5, do 7 ao 9. Amém? E está dizendo assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Amém? Então, olha só, irmãos, o que esse texto está querendo dizer para mim? Quando eu e você não entendemos quem Deus é, não confiamos na provisão e no cuidado de Deus Pai, nós não lançamos sobre Ele a nossa ansiedade. E o que acontece quando eu não lanço sobre Deus a minha ansiedade? Eu vou reter essa ansiedade para mim. Não é? Se eu não estou lançando sobre Ele, está comigo. Quando eu estou lançando, quando essa ansiedade está comigo, eu preciso tomar cuidado. A Bíblia fala, sede sóbrios e vigiais. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando quem possa tragar. Quando eu estou cheia de ansiedade no meu coração, eu acabo deixando a incredulidade entrar. E quando a incredulidade entra, eu viro um alvo fácil para ser tragado pelo diabo. Olha o perigo. E aí, ele fala, então, resistir firmes na fé. É necessário, para a gente lançar sobre Deus, a gente tem que estar firmes na fé, de que Deus vai suprir a nossa necessidade. Né? Sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Então, irmãos, eu tenho as minhas aflições, mas eu posso me consolar de certa forma, saber que Deus vai cuidar de mim, mas eu não estou sozinha nisso não. Eu tenho certeza que você tem as suas aflições, você tem as suas aflições, todos nós passamos por aflições. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é vencedor e nele nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, nessa noite, essa palavra que eu estou trazendo é porque eu quero trazer em você a memória, o que dá esperança, a fé na palavra de Deus, a convicção de que você e eu somos filhos de Deus. Amém? Você está conseguindo entender? Graças a Deus. Então, irmãos, é isso que vai nos fortalecer. Não é? Quando nós entendermos isso, nós vamos nos fortalecer em Deus. Então agora, depois que eu já estou terminando, depois de falar isso tudo, eu quero te fazer uma pergunta. Agora, se eu te perguntar, quem é você? O que você me diz? Quem é você? Agora você já sabe quem você é. Né? Então, quem é você em Deus? Melhor ainda, quem é você em Deus? Se, porventura, você ainda não conhece o Senhor Jesus, já ouviu falar de Deus, você sabe que tem as igrejas, já até visitou a igreja, mas se você não tem essa convicção no seu coração, eu quero te convidar aí onde você está, a abrir o seu coração para Jesus. Que você abra a sua boca, confesse os seus pecados a Ele. Vai aí, não precisa nem falar alto, porque quem está do seu lado não precisa ouvir não.
Mas a Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. E é necessário que para chegar perto de Deus eu preciso me arrepender, porque eu também tenho os meus pecados. Eu não estou falando que você é pecador, não, e só você é. Eu me incluo, todos nós somos. Todos os dias precisamos pedir perdão a Deus, porque falhamos todos os dias, somos falhos, né? Então eu quero te convidar a se arrepender, pedir perdão a Deus, peça perdão pela incredulidade que muitas vezes nós deixamos entrar no coração, de não confiarmos de que Deus vai prover todas as coisas, que vai cuidar de nós. Confesse a Ele, abra o seu coração, né? Lance sobre Ele a sua ansiedade, receba Ele na sua vida como Senhor e Salvador. Se Ele é Senhor, é a vontade dEle que vai se cumprir. E a vontade dEle, você precisa entender, irmãos. Eu lembro que quando assim eu comecei a caminhar no Evangelho, eu tinha muito medo da vontade de Deus. Eu era adolescente ainda, e eu ficava assim, se eu pedir a vontade de Deus, e a vontade de Deus não for o que eu quero. Que ingenuidade, né? A vontade de Deus pode até não ser o que eu quero, mas vai ser muito melhor que a minha, né? Então, tenha essa convicção. A vontade de Deus para você é muito melhor do que a que você imagina, do que a que você mesmo quer para você. É muito melhor. Então, tenha essa fé de que Ele é o seu Senhor, Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você, e Ele é o teu Salvador eterno. Para no dia que a sua vida terminar aqui, você ter uma vida eterna com Ele na glória. Não é uma eternidade de sofrimento que Ele tem para você, mas é uma eternidade de glória na presença de Deus, na eternidade. Né? Então, para ter Deus como Senhor, isso implica que eu preciso depender dele totalmente. Se a gente for observar, né, um servo, ele dependia totalmente do seu Senhor. Né? Então a gente precisa entender que a nossa dependência não está no meu patrão, não está no prefeito da cidade. Hoje é dia de eleição, mas a minha dependência, eu não dependo do prefeito, eu não dependo do vereador, eu dependo do Senhor Jesus. É Ele que suprirá em glória todas as minhas necessidades e as suas. Não é? Então que a gente possa entender e aí depender, e aí a gente vai receber a paz de Deus, né? Que excede todo entendimento, e de que Ele suprirá em glória todas as nossas necessidades. Né? Hoje nós vimos que o apóstolo Paulo, ele entendeu a paternidade de Deus. E o desejo do meu coração é que você entenda que Pai maravilhoso é esse, Pai eterno, o nosso Deus e Pai, que você tem, que eu tenho. E que supre todas as nossas necessidades, e nós somos filhos dele. E nós precisamos aprender com Paulo quem nós somos, assim como essa convicção que ele tinha, nós precisamos ter também, né? Então eu quero te pedir e te convidar a você, tá indo, filho, aí? A você repetir isso para você. Se necessário, essa mensagem vai ficar gravada. Ouça várias vezes, tantas quantas forem necessárias, até você ter essa convicção no seu coração. Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus e Ele cuida de mim. Eu não estou sozinha. Eu tenho o colo do meu pai. Se vierem os sapos, corre para o colo do pai. Né? Corre para a presença de Deus. Você não está sozinho. Você tem um pai que é maravilhoso, que é mais poderoso do que o colo do meu pai para me defender do sapo. Muito mais. Né? Te protege e te livra de muito mais coisas, muito mais perigosas. Né? Graças a Deus. Então, que você tenha essa convicção. E eu vou repetir, essa mensagem vai ficar gravada. Assista quantas vezes forem necessárias até você ter no seu coração a certeza de quem você é em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. A Bíblia fala que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Você crê? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, eu vou passar a palavra para o pastor vai orar, vai orar pela sua vida e que você possa receber essa bênção e ter uma semana ricamente abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Mas antes de orar, eu gostaria de lembrar uma coisa para você e para todos, que tudo isso serve de ensinamento para nós. E a amada irmã, ela fez uma pergunta: quem é você? Então, a própria palavra de Deus, eu aprecio muito a Paulo. A Paulo, no capítulo 10, versículo 11 de 1 Coríntios, ele fala, que está dizendo, quem é você? Paulo está dizendo, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele, sabe o que Paulo está querendo fazer? Paulo está querendo te ensinar o caminho. Se você começar a ler quem é Paulo, é o que ele quer de você também. E Jesus quer de você. Paulo perseguia os cristãos. Paulo tinha uma vida totalmente esquisita. Mas
ele aqui, nessa mensagem da irmã, ele está te dando um endereço para você poder encontrar. O endereço está em Atos. Foi no caminho de quê? De Damasco. Eu acredito que Paulo seria uma pessoa muito, talvez até arrogante, entende? Aí o que ele fez? Ele caiu, levou um tombo e caiu por terra. E muitas vezes há uma necessidade de nós cairmos para podermos nos levantar. Quem não cair não se levanta, porque não há necessidade. Então, o caminho de Damasco, muitas vezes há uma necessidade de nós conhecer o caminho de Damasco. Aí, não estou repregando que a irmã, mas precisa de algumas coisas que nós temos que lembrar. Você veja que tem 3 coisas que nós precisamos conhecer. Primeiro, conhecer a Deus. Você veja que foi quando ele conheceu a Deus, aí que ele perguntou o que era, o que estava acontecendo, aí o Senhor foi e responde, por que me persegue? Então o que Deus está querendo é que nós passamos a conhecer a palavra de Deus, como a irmã Daniela, ela comentou. Quer conhecer Jesus? Conheça a palavra de Deus. Porque você, quando conhece a palavra de Deus, você começa a conhecer a Jesus Cristo. E outra coisa que há uma necessidade é você procurar caminhar com Jesus. Então, há uma mudança. Aquilo que eu fui, não sou mais o que Paulo. E Paulo está querendo dizer que você, quando começa a estudar a palavra de Deus, você vai ver que o Novo Testamento tem 27 livros. E Paulo está querendo dizer, como ele foi importante no reino de Deus, mais de 50% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Que ele era Saulo, e depois que ele se dobrou ao Senhor, a mudança foi tão grande que ele passou de ser Saulo para ser Paulo. É o que Deus está querendo também mudar na tua vida. Para que você possa ser tão importante quanto Paulo. Tu veja que hoje a mensagem desses livros que Paulo escreveu. Amém. E você pode ser tão importante ou mais do que Paulo. Portanto, procura refletir em tudo isso que foi dito. Da importância que você tem. E posso te garantir que você vai viver uma vida melhor. Você vai viver na fé de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o teu Senhor e o único Salvador. Porque Jesus te ama. E Ele ainda diz uma coisa na palavra de Deus. Se você se converter, você ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, Ele diz uma coisa para você, dos teus pecados não me lembrarei mais. O teu passado acabou. Viva uma nova vida. Você vai ver que você vai ter sempre alegria, porque você vai ter a certeza que você é o templo de morada do Espírito Santo. Entende? E Deus, Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, está querendo que você viva em comunhão com Ele. Você tem andado em comunhão com o Senhor? Você tem buscado o Senhor em espírito e em verdade? Portanto, procure fazer isso. Tire um tempo, todos os dias, para ler a palavra de Deus. Você não tira um tempo para você se alimentar, almoçar, jantar, tomar café. Tira um tempo para você se alimentar. Você vai crescer na fé e vai crescer também no conhecimento. Fecha teus olhos. Agora faça igual a Paulo. Abra teu coração. Deixa o Espírito Santo, que ele está fazendo assim, ó. Ele está batendo na porta.
O Espírito Santo é tão educado que ele não invade teu coração, ele bate. Se você abrir a porta do teu coração, como Saulo fez, sua vida será transformada, até o teu nome. Por isso, oremos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Senhor, numa união, Senhor, que não tem tamanho nem profundidade quando Paulo fala, porque está alcançando vidas, Senhor, em todos os estados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa vida que está nos assistindo nesse instante, Senhor, que a tua mão de poder possa estar sobre a vida destas vidas, Senhor, que o Senhor esteja fazendo uma obra, Senhor, restaurando essa vida, que essa vida é muito importante para o Senhor. Por isso que Deus te escolheu hoje, nessa hora, nesse momento, para que você tirasse esses minutos para estar ouvindo esta mensagem. Portanto, retenha essa mensagem no teu coração. Procura viver para Cristo. Tenha no teu caminho sempre a imagem de Jesus Cristo, seguindo a Ele, ouvindo, para que você possa ter uma intimidade com Ele, que Ele vai sempre falar para você o que é bom para você e o que é ruim, para que você possa ter dias melhores. Mesmo nas aflições, você terá vitórias. Por isso, Senhor, entrego nas tuas mãos todas essas vidas que estão nos assistindo, Pai, para que o Senhor derrama sobre cada vida, sobre o lar destas pessoas que estão nos assistindo, Senhor, o Senhor derrama o óleo da tua unção, Pai, purificando, santificando, Senhor, para que a partir de hoje, dia 15 de novembro, que foi um dia de eleição, mas o Senhor te escolheu, você como um candidato, para levar a palavra de Deus a esse mundo. Por isso eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Deus te abençoe.